Pessoal, e recordar é viver. Por isso que nós estamos aqui relembrando grandes craques do Primavera. Um convite que eu recebi do meu amigo Barsi. Obrigado de coração por esse convite, para nós estarmos aqui no canal Mirante News, documentando esse reencontro de craques final do ano de 2022 aqui no Centro Esportivo do Trabalhador. E do meu lado, nada mais, nada menos, ponteiro esquerdo, o Tonho, é isso? Tonho. Iniciou a carreira aqui no Primavera. Primavera foi meus primeiros passos. Rapaz, você iniciou em 77, e como é que foi que você veio pro Primavera? Você não era profissional, você disputava pelada, é isso? Isso. Em São Paulo tem um time chamado Sem Querer, que até hoje eu faço parte dessa agremiação. E fomos fazer um jogo na Lapa, no Vaticano, e estava a diretoria do senhor Hélio Milano, que era dono do Tabelião Milano. Ele me viu jogar e fez o convite. E de acontecendo eu acabei aceitando. Agora, você me falava aqui fora do ar que você veio pro Primavera, você não é canhoto, mas jogava de ponta esquerda. Como é que é essa história? Conta isso aí. Eu tinha, porque o ataque era muito bom. Eu me lembro, até estar com saudade que daqui a pouco para chegasse que o Renatão, né, que fazia parte do Dourado, e tinha um lugar que até o seu Hélio brincou comigo. Falou, pô, você não é ponta esquerda, mas você está vendo daquele lado lá do campo? Eu falei, mas lá não tem ninguém. Ele falou, não é possível que você não é melhor do que ninguém. Então aqui no Primavera você vai ser o ponto esquerda. E minha estreia foi contra o Santos, na inauguração dos refletores. Eu fui muito feliz nesse jogo, o Lima me marcando, eu fiz, parece que se não me engano, 3 gols nesse jogo. E na quarta-feira era profissional, na outra semana eu já era um jogador profissional, jogava na Vaza. Na outra semana eu já era um jogador profissional de futebol. Ou seja, você arrebentou com o jogo. Isso foi em 77, quando o Primavera foi campeão da segunda divisão. E você foi nada mais, nada menos o artilheiro do Primavera e do campeonato, é isso? 11 gols? Foi justamente isso que aconteceu. Eu tinha muita facilidade de chegar dentro da área, né? Porque meu forte, eu era muito vagabundo, negócio de física, eu não gostava de fazer física. Até hoje os amigos comentam, meu negócio era fazer gol. E eu fui muito feliz no Primavera. A Primavera foi minha primeira porta. Agora, o teu campeonato foi tão sensacional que no ano seguinte o Palmeiras se contratou. Você já foi pro Palmeiras, uma equipe da primeira divisão, é isso? Pelo que o senhor Hélio me falava, tinha muita concorrência. A Dituano, Ponte Preta, Guarani, Ferroviária de Araraquara, Santos Futebol Clube. E eu fui muito feliz de ser contratado pelo Palmeiras. Depois, Palmeiras, eu fui convocado pela Seleção Paulista da época e fui contratado na volta pelo Santos Futebol Clube. Que carreira maravilhosa, hein, rapaz? Então você rodou o estado de São Paulo aí. E teve algum gol marcante aqui no Primavera? De memória assim... Mas foram muitos, cara. Posso te dizer que pelo Santos mesmo, se não me engano, acho que livrei uns 8 jogadores sem exagero nenhum para fazer o primeiro gol para mim para cá. No Palmeiras e no Santos, você pegou quem na época? Jogou com quem na época? O Palmeiras era um time muito equilibrado, né? O Toninho era o centroavante, ponta esquerda era o Ney, ponta direita era o do Bala, Beto Fuscão, Vacaria. Então você foi reserva do Ney? Reserva do Ney. E era uma batalha, porque o homem jogava muita bola. Só craque? Só craque. Aí você falou desses jogadores, no Santos também tinha alguns que você lembra? Eu fiz parte dos primeiros meninos da Vila, né? Que era ponta direita Batata, Juari centroavante e ponta esquerda João Paulo. Aí vinha a Pita, Ayrton Lira e aquele pessoal que a história conta. Inclusive o Ayrton Lira mora aqui em Indaiatuba hoje, né? É cidadão indaiatubense aqui. Eu vi assistir um jogo do Primavera. Indaiatubense não, indaiatubano, né? Eu tive aqui em Indaiatuba assistindo um jogo, não me lembro, alguns tempos atrás, e tive maior honra, maior satisfação de encontrar com ele na arquibancada e conversamos muito, matamos a saudade. Que bacana. Tem muitas histórias em Indaiatuba. E você dormia onde? Você dormia lá na concentração, debaixo lá da arquibancada do Primavera? Como é que foi? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, eu ajudei a construir a arquibancada. Quando acabava o treino, eu carregava tijolo. Tinha um Rapaz, que história linda. Tinha um senhor falecido que eu não me lembro o nome dele. Acabava de treinar, a gente ficava ali no almoço, ali, não tinha o que fazer, carregava tijolo para ajudar. E eu morava num quarto embaixo da arquibancada. Rapaz, você lembra do nome do técnico do time? Lembra da escalação do time do Primavera naquela época? Eu não lembro. Alguns, pelo menos? O primeiro técnico nosso, eu vou precisar da ajuda do meu amigo aqui, porque o que marcou para nós foi o Eugênio Bergamo. Mas antes do Bergamo teve o treinador aqui, o Wilson. O Barsi vai falar, fala aí, Barsi. Nos ajude. Desculpa aí que tá. O campeonato iniciou com o Wilson Bozelli. Os amistosos, né? E depois todo o primeiro turno. Esse é o nosso historiador do Primavera.
Daí o time tava bom, mas não tão bom. Tava meio dando umas capengadas com o jogo. Assim, resolveram trazer o Eugênio Bergamo, de São Bernardo. Ele era técnico do Aliança na época. O Aliança é o time que depois virou esse São Bernardo Futebol Clube, o Tigre Amarelo, tudo, né? E o Eugênio Bergo veio e deu uma... Assim... O time começou a ficar invicto. Deslanchou. Deslanchou, essa é a palavra correta. Mas o mesmo time ou ele trouxe alguns jogadores de lá? Não, um ou outro, mas basicamente era o mesmo time. Foi questão de estratégia do técnico mesmo. Basicamente, eu vou ver se eu lembro aqui de cabeça mais ou menos. Era Sérgio, o goleiro. Lateral direito foi um pouco o Edson de Oliveira e depois se firmou o Jax, né? Nós tínhamos no miolo de jogo João, também tem apelido de João do Pito também, João Lão, e o Alemão também, ou o Teteu. Tinha vários aí que ficavam fazendo esse rodízio na zaga aí, né? E o Piteira, lateral esquerdo. Daí no meio de campo tinha o Lucas, também da cidade, Lucas Nascimento e Luquinha, na camisa 5. Nós tínhamos basicamente o Teleco, que fez o gol do título com a 8, e o Ricardo Dourado com a 10. Esse foi o tripé de meio de campo, né? E no ataque, o ataque assim, vamos dizer, principal, sempre tem algumas variações, mas era Marcos Jacaré na direita, Ayrton centroavante e Tonho na esquerda. E o técnico? Eugênio Bergamo. E fala uma coisa pra mim, a final diz que foi lá em Garça, minha terra natal, pai, que orgulho. Como é que foram os jogos da final? Conta aí pra nós. O historiador, hora que honra, pai, tem certeza que isso aqui também tem seu dedo na organização, né? Esse campeonato, ele é... Eu não me lembro detalhes da quantidade de time. Eu tenho tudo isso registrado, só não me lembro agora. Mas eram aproximadamente 54 times, coisa desse tipo. Então esses campeonatos sempre foram regionalizados. Então você tinha as chaves de cada região, em torno de 5 ou 6 grupos, né? Então o Primavera, ele sagrou-se campeão do seu grupo e foi fazendo depois os cruzamentos, que nem a Copa do Mundo, né? Vai se afunilando, né? E nós passamos, por exemplo, numa fase, a semifinal, foi uma fase talvez aí que foi a decisiva, assim, terrível, enfrentando equipes como Lemense, Guaçuano e principalmente um clube que está extinto hoje, chamado Laranjalense, do Laranjal Paulista. Esse era o terrível, jogar em Laranjal não era simplesmente jogar, era uma guerra mesmo. Guerra, quando eu falo, é apedrejar ônibus, sair tiro, esse tipo de coisa. Por isso que não está mais disputando nada, né? Foi extinto, né? Futebol, aquele futebol raiz, bem raiz mesmo, né? E o Primavera tem um jogo memorável, que agora, essa semana, inclusive, completou 45 anos, que a gente precisava vencê-los, porque eles eram concorrente direto para ir para a final. E o Primavera venceu lá num dia extremamente chuvoso, por 3-2. Aqui ou lá? Lá. Com todas as adversidades de torcida, de gramado, lameado e esse tipo de coisa, saiu o vencedor lá e daí praticamente já direto para disputar as finais com o Beira-Rio Futebol Clube da cidade de Presidente Epitácio. Era um time temível porque jogava muito naquela época, né? Exatamente. E primeiro jogo lá, vitória do Beira-Rio 2-0, assustou um pouco. Jogo de volta aqui, Primavera ganhou de 1-0. Aí teve o jogo extra. Aí teve um terceiro jogo decisivo, que pegaram uma cidade neutra, né? Que foi Garça. E o Primavera repetiu 1-0 com o gol do Atileco, confirmou o título. Isso já em fevereiro de 78, que, vamos dizer, extrapolou. Até um pouco perigoso, porque você pega, por exemplo, final de dezembro, foi dado férias para jogador, o ritmo de treino não é o mesmo. A tendência até, às vezes, ter contrato encerrado, é complicado isso, você fazer todo o planejamento para virar o ano e ainda mais o time continuar no mesmo ritmo que bom que ele terminou. Essa é a grande sacada, né? Porque poderia simplesmente... O Primavera conseguiu. Conseguiu. O título de 77, ele traz uma mensagem, né? Cada título tem sua história. Todos são importantes, mas cada um tem um porquê, um detalhe. Se você, em outra oportunidade, a gente pode falar dos outros títulos, cada um tem a sua relevância e a sua característica. O de 77, ele tem para o Primavera um sabor
muito parecido o que tem o do Corinthians de 77. Independente de ser corintiano ou não. O título de Corinthians de 77 ficou marcado na história do clube. Aquele gol do Basílio, tal. E muitos corintianos dizem que dava mais satisfação até do que o título mundial, né? Então, o do Primavera é a mesma coisa, porque o Primavera vinha de toda uma era de décadas anteriores no futebol amador. Tinha tido 3 campeonatos profissionais na década de 50, mas não era um profissionalismo como foi depois, e voltou em 76. Quando o time volta, um primeiro ano, depois de muito ano afastado do profissional, é começar tudo do zero. É começar do zero em tudo. É tudo. Então, logo em seguida, já ter esse título de 77, representou-se uma coroação desse trabalho, né? E começou, vamos dizer assim, o que eu sempre defendo, né, junto à diretoria, tudo, é levar o nome do Primavera para os 4 cantos do Brasil. Quando o Tonho jogava lá no Amador, lá em São Paulo, provavelmente ele nunca viu falar. O que é ser Primavera? O que é Indaiatuba? Verdade. Pura verdade. Então pôs no carro, no ônibus, você já veio para cá, falou, onde é que eu estou indo? E quem que era o presidente do Primavera na época? Olha, em 76, quando voltou profissional, tem grande valor o José Éden de Oliveira, porque ele que fez as coisas mexer para acontecer. Mas depois ele acabou renunciando por problemas lá e assumiu o Marcos Milani, que era sobrinho do Hélio Milani, um dos maiores abnegados também da história do Primavera. Mas qualquer nome que a gente fale da história, ninguém, isso eu falo com certeza, com propriedade, ninguém supera a importância do senhor Ítalo Mário Limonge. Então a homenagem de ter dado o nome do estádio Ítalo Limonge não poderia ter sido nome melhor. Porque se o Primavera tem essa história e está onde está hoje, tem o dedo, a mão e principalmente o dinheiro no bolso também, abrindo a carteira. É verdade. Pessoal, o jogo vai começar, então a gente quer agradecer o Barça, historiador, por essa canja, o Tonho, atacante, ponta esquerda, falso, mais efetivo e eficiente. Obrigado por essa palha. Eu que agradeço. Fica com Deus, prazer em te conhecer. Valeu!